Boa noite, eu sou engenheira civil Juliane Machado Ruaro, sou estudante do curso de Engenharia de Estruturas Metálicas e essa é a disciplina de Obras de Arte Metálicas, é a atividade 5 da unidade 4 e nós vamos falar sobre os tipos de estruturas de pontes e os parâmetros que norteiam a escolha dessas estruturas. Então, os parâmetros que são mais utilizados para a escolha do tipo da estrutura são o comprimento dos vãos, sendo esse um dos mais importantes pontos para a escolha da estrutura. O aspecto estético da ponte, sendo ela urbano, sendo para vencer uma distância entre um rio, sendo também uma passarela urbana ou algum outro tipo de estrutura que se venha a executar. A altura disponível para essa execução, o tempo de execução, que se tem uma obra mais rápida ou uma obra que possa ser um pouco mais, tomar um pouco mais de tempo, e as condições da região periférica, qual que seria o tipo de solo e no entorno dessa ponte. Bom, os tipos de estruturas mais comuns, nós temos o primeiro delas, que é a viga reta, que ela vence vãos de até 40 metros. É uma das estruturas mais confeccionadas no Brasil e no mundo. Ela tem uma simplicidade de execução e projeto muito grande e ela é muito executada. Ela tem alguns casos que devem ser usados em enrijecedores de acordo com a flambagem. O segundo tipo de estrutura que vamos estudar é a treliçada, que ela também é uma estrutura simples e onde utilizam elementos esbeltos na composição. Os elementos da estrutura treliçada, elas sofrem apenas esforços de tração e de compressão. E isso facilita o projeto e execução dessa modalidade de ponte. Ela é muito utilizada em passarelas urbanas e ela tem um custo elevado quando comparado aos outros tipos de pontes. Então, no projeto inicial deve ser feito um estudo minucioso para ver qual seria a vantagem de se executar um tipo de estrutura treliçada. O terceiro tipo que nós vamos falar são as pontes estaiadas. Elas são muito similares às pontes pênseis. Ela é utilizado cabos para suportar o tabuleiro. Esses cabos são ligados diretamente às torres e os esforços transmitidos aos apoios. Então, como somente nos apoios terão os esforços, ela requer um estudo do solo para garantir apoios sólidos. O último tipo que nós vamos falar é do tipo da ponte pênsil, que elas vencem grandes vãos e normalmente vãos retilíneos. O tabuleiro contínuo é sustentado por cabos ligados a outros cabos principais. O material dos cabos deve ter uma alta resistência para suportar os esforços, por isso a escolha do material é muito importante. A respeito dos erros de detalhamento, existem alguns erros que podem levar à falha, à ruptura e a problemas de terem que sofrer manutenção ou reparos no decorrer da execução ou após a ponte estar totalmente executada. Os principais erros o tamanho das peças, as posições dos parafusos e o dimensionamento das peças. Nós vamos ver que todos esses erros eles podem ser evitados com a atenção do projetista, bem como o bom uso dos softwares e os detalhes precisos na fase de projeto. Então, a respeito do tamanho das peças, é uma responsabilidade do projetista para que não haja depois muitas soldas e emendas na execução, pois a qualidade da ponte como um todo, como uma obra final, ela não será a mesma
se houver muitas soldas e emendas. O trabalho final ele pode ser prejudicado. De acordo com a posição dos parafusos, também é um problema que pode causar pela falta de atenção do projetista, causando problemas de falta de encaixe das peças, precisando alargar ou refazer os furos, o que também vai causar a perda de resistência. E o dimensionamento das peças, ele também é um erro muito comum por falta de informação, falta de atenção e alguma alteração que pode ser feita em campo. Mas esses erros, eles podem ser evitados com o estudo inicial e a atenção no uso dos softwares e os detalhes na fase de projeto. É o mais importante. Obrigada, boa noite.